Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Todo mundo com sono na segunda-feira. Eu tô tomando meu café aqui. Ai, ai. Boa. Aqui. Que beleza. Aqui. Nossa, gente, segunda-feira é sempre esse sucesso de Bop, é? Segunda-feira é o primeiro horário? É, Rapaz! mas eu acho que o povo ainda vai entrar. Bom, Acho que pode entra ser. até umas 7h10. Tá. Pode ser, Isa. Olha que legal. Tá, o pessoal tá entrando, vai. Olha o maldoso falando, reclamando e o pessoal tá chegando. Imagino como é que deve estar todo mundo com a câmera fechada aí, deve estar todo mundo em pijama, dormindo com a cara amassada, todo mundo que nem eu, né? Eu de pijama não tô, pelo menos, mas tá ali. Ó lá, boa, agora tá entrando gente. Então tá ótimo. Bom dia, Samuel. Tô aqui tomando café também. Cara, eu vou te falar que eu também, Felipe, tô nessa. Hoje eu tava com soninho também, viu? Tá. Mas tá valendo, tá valendo. Vamos lá. Agora, o mais difícil é começar o dia. A hora que você começa, a gente segue a vida. Fala, David. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom? Tô vendo aqui o chat, a Bia, ó. Nesse frio, é verdade, tá? O jeito você sabe que às vezes eu fico pegando no meu pé do meu filho mais velho. Meu filho mais velho, normalmente, ele assiste aula na cama. Então eu vejo ele assistindo aula numas posições, cara. Ele assiste aula no quarto dele. Numas posições que você desacredita. Às vezes eu tô olhando assim, tá meio deitado, meio de pé, meio sentado. E aí ele vai mudando de posição, sabe? E eu tenho que dar umas incertas. Porque metade das vezes que eu passo lá, ele tá jogando online com os amigos dele, da sala dele, na aula. Então, eles estão em 3, 4, 5 demônio assistindo aula, oitavo ano do fundamental, tá? Então não tem esse senso de responsabilidade ainda claramente desenvolvido, tá desenvolvendo. Então ele tá lá com os amigos dele jogando e assistindo a aula ao mesmo tempo. E o negócio dele é matemática, principalmente quando é aula de matemática. A aula de matemática ele presta atenção 5 minutos, curiosamente, né? E o resto do tempo ele joga, porque ele já fez tudo. Enfim. Bom, gente, vamos lá, vamos começar o nosso dia hoje, tá? Então agora valendo aí, bom dia a todos, tá? Tô tomando café aqui, tá começando a entrar o café no corpo, eu tô ficando mais animado. Não, ele fez, Bia, você não acredita, tá? Ele fez as coisas assim,
tá? A Isa. Na verdade, meu sonho. É impressionante, cara, a facilidade que ele tem. Esse aí, e ele tem vindo com uns papos aí, né? Outro dia ele estava falando, contar só para vocês, porque tem a ver com vocês. É coisa que é no vestibular. Não sei se vocês já ouviram falar em bases numéricas. Não sei nem se não fui eu que falei com vocês. Que é possível você mudar a base numérica, base binária, escrever números em outras bases. E ele veio conversar comigo, né? E moleque, não sei se vocês... as meninas talvez não tenham essa veia. Moleque adora uma coisa errada. Tá no DNA. É uma coisa assim, é uma coisa impressionante. E ele enlouqueceu a hora que eu mostrei para ele que dá para você escrever o número na base 36 e os algarismos da base 36 são do 0 ao 9 e depois todas as letras do alfabeto. Então dava para você xingar e aí você consegue transformar o número da base 36 para o número da base 10 e vice-versa. Então você consegue xingar qualquer um, tá? Usando a base 36. Então você escreve um número lá, depois eu abro aqui um conversor de base para vocês. Você consegue xingar qualquer um na base. Ele enlouqueceu. Ele passou o fim de semana escrevendo números que falavam algum tipo de palavrão, ou falavam algum tipo de baixaria. Sensacional. Tipo escrever boobs na calculadora, é isso mesmo. Tá? É bem coisa do... É isso mesmo, Samuel. É bem coisa do 7º, 8º ano, é isso mesmo. É essa a idade. Mas enlouqueceu, velho. Tá? Só que agora no computador, com base 36. Sensacional. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Depois eu mostro para vocês essas bobeiras. Vamos começar. Semana passada a gente conversou a aula, foi na terça, né? Eu acredito que a partir de agora nós vamos passar até as aulas de segunda, viu? Salvo alguma outra mudança. E a gente estava conversando sobre soma da PG. Eu vou fazer aquele esquema de dividir a tela com vocês e vou revisar o que a gente estava conversando. Ficou faltando um exercício da Unesp, se eu não me engano, da Unesp, tá? Para a gente resolver da aula passada, e aí a gente vai para a soma infinita da PG, tá? Então, deixa eu dividir a tela aqui para vocês. Ok. Dividir. Vamos lá. Aqui. Espera aí. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Então tá ótimo. Deixa eu colocar aqui para cima. Vamos lá. Então, gente, tá? Então, tema da aula de hoje, soma infinita da PG. Para vocês localizarem, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso. Deixa eu só colocar isso aqui. Para vocês localizarem, isso está na página... Aqui, página 346. Só para a gente colocar aqui. Então, página 346. Tá? É o tema da aula de hoje. Da apostila 3, né? Da apostila 3. Nós estamos seguindo ali a apostila. Bom, o que nós fizemos na aula passada para a gente lembrar, tá? Nós já sabemos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Que se eu tenho uma sequência A1, não, essa letra tá ruim. Tá? Se eu tenho uma sequência A1, A2, AN, e ela é PG, tá? De razão que, né? A gente já sabe, tá? Que o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Aquele outro termo geral, né? Aquele outro termo super geral. AN é igual a AK vezes Q elevado a N menos K.
Lembra que é só pensar no delta que você tem a fórmula, tá? Além disso, a gente na aula passada aprendeu que a soma dos N termos de uma PG, A1 mais A2 mais AN, é dada por SN igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q, ou SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Então isso, gente, foi o que nós conversamos. E lembrando que essas duas coisas aqui, essas duas fórmulas aqui, elas são a mesma, né, gente? Eu só multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. Lembre que essa fórmula vale apenas para Q diferente de 1, por motivos óbvios, né, galera? Tá? Porque senão o denominador fica zero, e aí essa fórmula não vale. Tudo bem? Então até aqui, foi aqui que nós paramos na semana passada, e aí nós fizemos uns exercícios, tá? E ficou faltando esse exercício aqui, que é um exercício da Unesp, tá? Que ele é um exercício de segunda fase, e aí eu escolhi deixar para essa semana, porque tem duas coisas. Ele primeiro tem essas raízes esquisitas, que a gente meio que entra em pânico, tá? E mais que isso, tem esse N flechinha infinito, que a gente fala que o N tende a infinito, tá? Então, basicamente, para quem já estudou cálculo, ele está te perguntando um limite aqui, sem utilizar a linguagem de limite. E isso é um perigo, né? Tá? Porque a gente não está acostumado com essa linguagem. Como é que a gente resolve esse exercício? Bom, em primeiro lugar, você tem um desafio aqui antes de qualquer coisa. Cadê a PG aqui? Tá? Então, o teu primeiro desafio aqui é entender que isso é uma PG, ou que isso aqui é uma soma de PG. Porque se você não entender isso, não adianta nada. Então, o primeiro desafio da gente é entender o que significa essa expressão. Tá? E isso é um truque muito legal. Você percebe, ó, a Unesp. Aqui é tudo com 3 e aqui é tudo com 2. Eu estou falando muito desse, porque se você entender esse aqui é análogo. Tá? É só você fazer exatamente o mesmo raciocínio, só colocando 2. Tá? Então, o primeiro passo aqui, eu diria que é uma espécie de um rascunho, gente. Tá? É uma espécie de rascunho. Nós vamos tentar entender o que é aquele tal de... Deixa eu ver aqui, ó. O que é esse tal de raiz de 3? Opa, vai. Não, não quero isso. Vai. Estou tentando fazer uma coisa aqui, tá, gente? Ótimo. Não consegui. Não consegui. Estava tentando copiar isso aqui para para não ter que copiar aqui. Vamos lá, vai. Não, eu quero aqui. Então vai lá. Raiz de 3 vezes. Raiz de 3 vezes. Raiz de 3. Deixa eu ver como é que ele faz. Vezes. Pá. Vezes. Opa. Vezes raiz de 3. Eu não vou conseguir fazer linhas retas aqui, mas de jeito nenhum. Tá, gente? Acho que dá para entender. Tá? Então, eu tenho que fazer como é que funciona essa conta aqui,
E aqui N vezes, né? N vezes. Como é que nós vamos pensar nisso? Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: quando você tem uma multiplicação entre raízes, eu posso multiplicar uma vezes a outra. Então, eu vou pegar esse 3 aqui e essa meleca aqui e eu vou separar para a gente ver o que acontece. Tá? Então, gente, nesse momento eu não estou preocupado em resolver o exercício. Eu só estou preocupado em entender como funciona. Raiz de 3. Então, esse 3 aqui, ó, eu fiz aqui. E aí, eu vou multiplicar pela meleca que está ali na outra. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Se você reparar, galera, foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui esse. Ó. O que está aqui é o que está aqui. Então, eu simplesmente multipliquei os radicais. Agora, vamos lá tentar. O primeiro raiz de 3 eu deixo quieto. E eu vou repetir o procedimento aqui. Então vai ficar. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Aqui tem uma raiz aqui em cima. Porque é raiz dessa raiz. Raiz dessa raiz. Então vai ficar. Vai. Agora eu vou separar esse aqui. Então ele vai ficar raiz da raiz de 3 da raiz de 3. Tá. Raiz da raiz de 3. Então vai ficar raiz da raiz de 3. Raiz. Galera, até aqui, gente. Olha que feio que ficou. Então, eu estou só fazendo a separação, ó. Raiz da raiz de 3. Esse veio para cá. Aí, raiz da raiz de meleca. Veio isso aqui para cá. Então, olha o que vai aparecer. Vai ficar raiz. Peraí, raiz. Vamos escrever assim, ó. 3 elevado a meio. Nós aprendemos como fazer isso lá no início do ano. O segundo é raiz da raiz. É 3 elevado a 1/4. Vezes. Opa! Aqui, raiz da raiz, conserva a base e multiplica os índices. Então, raiz quadrada, quarta, vezes 2, oitava. Então, é 3 elevado a 1/8. E aí vai indo, né, gente? Tá? Como eu tenho N vezes, vamos entender. Se fosse uma raiz, seria meio. Se fossem duas raízes, seria... Se fosse uma raiz, seria 2. 2 raízes, 4. 3 raízes, 8. Seria 3 elevado a 1 sobre 2n. Gente, note, nós ainda nem começamos o exercício. Eu estou tentando entender. Até aqui, vocês estão comigo? Professor, Ah, eu entendi como você fez, mas eu achei meio confuso essa parte de ficar tirando da raiz e pois ficar é, deixando né? raiz da raiz. Uhum. Foi o que a Unesp fez, né? Na verdade, David, eu faço um pouco diferente quando eu estou fazendo sozinho, tá? Eu penso assim, ó, eu faço um raciocínio mais direto, tá? Que é assim, quando eu estou fazendo sozinho, eu penso assim, ó, raiz de 3. 3 elevado a meio. Tá acompanhando com o mouse aqui? Aí eu faço raiz da raiz de 3. 3 elevado a 1/4.
Tá vendo essa passagem de tirar, de separar e de separar de novo? Para entender como funciona? Eu não faço isso. Tá? Na minha cabeça, inclusive, isso me atrapalha. Eu acho mais fácil pensar assim, ó. Raiz de 3, 3 elevado a meio. Raiz da raiz de 3, 3 elevado a 1/4. Raiz da raiz de 3, 3 elevado a 1/8. E aí, a regra mágica da matemática. Toda vez que você tem coisas antes de 3 pontinhos, tá? O cara que inventou a questão, ele está te contando que a expectativa dele é que com essas informações dê para perceber o padrão. Tá? Ele está te comunicando isso. Então, quando você faz um negócio desse, você faz essas 3 contas, tá? Para e enxerga o padrão. Tá? Essa é a receita de bolo. Então, esse negócio que o pessoal fala que não tem dica, tem. Então, quando o cara põe uma reticências aqui, ele te comunicou que o que vem antes te dá o padrão da conta. Tá? Beleza? E aí, nesse caso aqui, é onde a conta para. Então, você tem que enxergar o padrão da conta e aí, a partir daqui, dizer onde para. Foi, David? Foi, valeu, professor. Tá? Então, de repente, é um estilo diferente. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a resolver o exercício. Olha como a gente fica arrogante quando vai fazer exercício. Tá? Aqui é a resolução de fato. Tá? Então, note que, tá? Raiz de 3, de raiz de 3, de raiz de 3, de raiz de 3, N vezes é igual a 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 1/4 vezes 3 elevado a 1/8 vezes 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a n. Que, por sua vez, é 3 elevado a meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 2 elevado a n. E aí, eu tenho uma soma de PG. Então, se você olhar aqui, ó, tá? Se você olhar aqui, ó, tá? Eu tenho uma soma de PG. Aí eu vou usar a fórmula da soma de PG. Então, 3. Então, vai lá. Só que cuidado, que a fórmula da PG, ela está escrita aqui em cima. A1 vezes 2 elevado a n. 2 não. Gente, vamos fazer essa conta separado. Então, vamos jogar aqui, ó. 3 elevado a uma soma em que é igual a meio mais 1/4 mais 1 sobre 2 elevado a n. O A1 é meio e a razão é meio. Então, isso aqui vai ser meio vezes, vai lá, 1 menos meio elevado a n, dividido por 1 menos meio. Tá. Então, isso aqui vai ficar, esse meio cancela com esse meio que está embaixo, porque 1 menos meio dá meio. Tá? Aí,
Sn vai ficar igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. E aí eu faço o análogo. Quando n tende ao infinito, o 2 elevado a n também tende a infinito. E, portanto, Sn vai tender a 1 menos 0. Ou seja, Sn tende a 1. Assim, vou fazer mais ali, mais uma tela. Assim, raiz da raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando n tende a infinito, n tendendo a infinito, isso aqui tende a 3 elevado à primeira. Ou seja, 3. Tudo isso para chegar à conclusão que é 3, galera. Tá? Foi até aqui, gente? Vê se vocês entenderam. E também entenderam porque eu não fiz esse exercício semana passada, né? O cara já tá com a cabeça queimando da aula, aí eu faço esse aqui e o cara desiste de mim. Fala, David. Professor, ainda não entendi por que que tende a 3 no caso, sendo que, tipo, a potência vai diminuindo conforme vai passando, sabe? Então, por que que tende a Essa elevado a aqui, 1? ó. Então, essa conta aqui, vamos lá. Essa potência aqui vai diminuindo. Você concorda comigo? Sim, Tá? Essa potência aqui vai diminuindo. Então, essa potência aqui, ó, 2 elevado a n é um número muito grande. Então, isso aqui é quase zero. Concorda comigo? Se isso é quase zero, vai ficar 1 menos zero. E 1 menos zero é 1. Então, a hora que eu somo tudo isso, essa conta aqui dá 1, ó, tá vendo? Ó? E, portanto, dá 3 a primeira. entendi. É muito estranho, né? É muito Uhum. estranho. Tá? É o tal quando a gente começa a pensar em cálculo diferencial. Essa questão é uma questão, na verdade, de faculdade, de nível superior, não de ensino médio. Essa é a grande sacada deles. Depois, se vocês quiserem, vamos na calculadora e eu tento fazer essa conta para vocês. Ou num outro programa aqui. Então, olha só. Aí dá 3 a primeira. Aí você vem aqui e lança a mão da grande picaretagem, ó. Analogamente, você não precisa, numa prova dissertativa, repetir raciocínios iguais. Tá? Você vem aqui e senta a resposta. 2 elevado à primeira igual a 2. E assim, Kn, que é igual a raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Dá mais trabalho escrever do que entender. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 é igual a 3 menos 2, que dá 1. Resposta do exercício 1. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Aqui. Professor, volta no slide anterior. Fala, Bia, me manda aí. Tá, voltei aqui no slide anterior. Acho que é o interior desse.
Não sei qual é. Ah, você já tinha voltado. Ah, precisava ver a conta. Beleza. Tá, então beleza. Aqui. Joia. Então, galera, essa seria a resposta dessa questão, tá? E é uma questão bem difícil. Só para eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá, mas aqui. Deixa eu ver aqui. Wolfram, tá? Ó, SQRT é raiz quadrada, tá, gente? De 3 vezes SQRT de 3 vezes SQRT de 3 vezes. Ó, vamos ver com 3, fala. No outro ficou 2. Ah, 3. Ó, vamos ver com 3, tá? Só para vocês verem. Tá faltando um parênteses, tá? Ó, tá vendo? Tá dando 2,6. Tá? Agora, eu vou multiplicar por... deixa eu pegar aqui assim. Aqui. Ó. Aqui. Ó, já vai para 2,8. Aí aqui. Já vai dar para 2,89. 2,94. Estão vendo aqui, né? Acho que se a gente fizer no Google, também dá certo, tá? Na barra de busca do Google. Tá? Quer ver, ó? Deixa eu pegar isso aqui. Se vocês não precisam ter esse programa para funcionar. Aqui. Barra de busca do Google. Ó, tá vendo, ó? Aí aqui. Vou pegar um monte agora, hein? Tá? Ó, 2,999999. Então é muito doido. Quando você vai botando um monte dessas, tá? Você de fato chega no próximo do 3. Tão próximo quanto você queira. Tá? Então é surpreendente o resultado. Então a gente fica falando também que a aula remota tem vários pontos contra, né? Mas esse aqui é animal, né? Eu só mudo da janela e fizemos uma simulação aí com um resultado que a gente imaginava que não era possível e está aí feito, tá? Então isso é muito, muito forte. Deixa eu ver aqui, tá? Então tá bom, não era nada. Beleza. Tá? Gente, voltando lá para a nossa tela. Aqui. Professor, Fala, querido, fala. tem dúvida no chat, sim, eu acho. Tem dúvida? Cadê? Deixa eu caçar a dúvida no chat aqui. Tá. O que eu tô perdendo, então? A Bia escreveu, não entendi porque ficou tendendo a 0. Pensei que seria SN igual a 1 menos aproximadamente meio. Então, cadê, Bia? Tá. Peraí, então deixa eu voltar lá. Obrigado. Vai me avisando, gente, que é muita coisa para ver ali mudando de janela. Tá. Tua dúvida tá aqui, né, Bia? Tá. A minha pergunta é, primeiro a gente tem que fazer uma auditoria aqui. Você entendeu que esse meio elevado a n, eu fiz 1 elevado a n, 2 elevado a n, e deu 1 sobre 2 elevado a n? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só para eu... Beleza, ótimo. Tá? Aí, nós vamos ter que simular o que acontece quando o n tende a infinito. Tá? Quando você fala n tende a infinito, essa frase ela é meio esotérica. Tá? Ela não quer dizer nada para as pessoas. Ela supõe um raciocínio, que é o seguinte: imagine números cada vez maiores aqui e faça a conta mentalmente. Ou faça a conta não, faça uma estimativa mental. Então vamos lá. Eu já vou ser audacioso.
pensa em n igual a 10. Quando o n é 10, o 2 elevado a n é 1024. Quando eu pego 1 e divido por 1024, dá menos do que 0,0001. Tá? Ou seja, essa conta, ela é praticamente 1. Ela é praticamente 1. Tá? De novo, ó, barra do Google, ó, 1 menos 1 dividido por 2 a décima, ó. Chapeuzinho, acento circunflexo é o décima. Tá? Vamos ver quanto é que dá. Ó, 0,9999. Vamos colocar 100. Ó, isso aqui já ultrapassa a capacidade de processamento do Google e ele já dá como igual a 1. Tá? Então, eu acho isso legal de ver. Tá? Beleza? Tá? Então, isso aqui, gente, use e abuse, gente. Tá? É super rápido de você usar e você tem como fazer várias estimativas muito rápido. Lembra que eu falei para vocês? A barra de busca do Google, velho, para mim, é sonho de consumo. Quer ver um exemplo? Ó? Eu quero agora um gráfico, aula do Lucas. Aliás, um gráfico não. Eu quero gráfico em 3D. Tá? Ó, gráfico em 3D. O Google me dá um gráfico giratório, velho. Tá? Só para vocês terem ideia. Beleza? Tá? O único problema é que o Google só faz um gráfico por vez. Se você quisesse mais que isso, você tem que usar um outro pacote, como GeoGebra, tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é legal vocês usarem. Isso é uma maneira rápida. Você digita na barra de busca do Google, ele te faz as contas, te dá um gráfico rápido para você ter intuição. Então, eu quero entender o que acontece com a função, tem que ser escrito em inglês. Seno de 2x. Pronto, ó. Beleza, ele já faz aqui, ó, tá vendo, ó? Ele já vai te dando, inclusive aqui ele já vai te dando os valores. Agora, eu quero seno de x. Curiosamente, ele não fez. Deixa eu ver se com y ele vai. Ó, agora ele já fez com y aqui, ó, tá vendo? Já ficou mais assim. Agora eu quero 2 seno de x. Entendeu? Ó, agora está indo até o 2, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então você tem várias coisas ali. Desculpa a digressão, gente, tá? Mas você tem várias coisas que podem ser úteis para vocês. Deixa eu reconectar aqui. Enquanto vocês ficam lá olhando o negócio, eu reconecto aqui. Peraí, esse não. Eu quero o gráfico giratório. Tá. Vamos botar o gráfico 3D giratório. Eu quero com menos. Deixa eu colocar esse aqui, que é mais bonito. Então, vocês ficam olhando a Ruffles aí, tá? Agora eu vou tirar da Ruffles um pouco. Volta para Ruffles. Boa, agora vamos lá. Agora vamos voltar para a aula. Tá? Então é isso, gente. Vamos. Tá? Esse aqui ainda não. Então, agora nós estamos preparados para o que vai acontecer na aula. A aula mesmo, gente, tem 3 minutos, 5 minutos. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, agora nós vamos fazer o que é dito o tema da aula de hoje. Então, deixa eu até mudar de cor para vocês saberem. Então, aqui vai soma dos termos
de uma PG infinita. Tá? Então, nós vamos lá. Tá? Então, o que é a teoria da aula de hoje? Então, em primeiro lugar, considere uma PG A1, A2, AN. De razão que... Vamos ver, primeira coisa, uma propriedade muito doida. Tá? Primeiro, vamos analisar algumas possibilidades para valores de quê? Tá? Então, olha só. Tá? Primeiro, vamos fazer assim. Colocar em romanos. Tá? Pensa na PG. 1, 2, 3. Opa, que 3, o que roço? 4. Que é igual a 2. Note que essa PG é crescente, tá? E palavra nova. Não sei se eu já usei essa palavra. Divergente. O que quer dizer a palavra divergente? Quer dizer que quando isso aqui, ó, tá? A palavra divergente é um adjetivo, né, para PG, que é o seguinte: quando n tende a infinito, tá? A PG ou a n não tende a um número qualquer. Então, o que eu estou querendo dizer? A palavra divergente, gente, deixa eu tirar isso aqui. Tá? A palavra divergente, tá? O adjetivo divergente. Então, eu falo, tal coisa diverge. Em matemática, este adjetivo, glossário, tá? Dicionário, diz que quando n tende a infinito, ou seja, eu continuo aqui na PG, tá? O AN, que é o termo da PG, ele não tende a ninguém. Tá? Aliás, a palavra divergente ela pode ser estendida para qualquer conceito. Uma função é divergente quando n tendendo a infinito, o y vai ou para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Então, só fazendo uma analogia. A função seno, ela é divergente. Por que ela é divergente? Porque quando, se eu continuasse aqui, tá? Ela ia fazer assim, mas ela não ia parar num número, ela nunca para num número. Ela fica pipocando aqui, tá? Então, a título de curiosidade, beleza? Tá? Então, a palavra divergente quer dizer, ela não para, tá? Vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Note agora a PG. 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, que foi aquela que nós acabamos de trabalhar. Ou seja, a razão, meio. Essa PG, deixa eu só ver aqui. Essa PG
é decrescente e convergente. O que quer dizer convergente para um matemático? Quando o n tende a infinito, o AN tende a um número. Real. Especificamente, toda PG que tem, eu escrevi bonitinho, ficou feia a minha letra. Toda PG cuja razão que está entre -1 e 1, isto é, -1 menor que Q, menor que 1, é convergente e, quando n tende a infinito, o AN tende para zero. Tá todo mundo comigo com essa propriedade aqui que eu acabei de falar para vocês? Tá? O AN tende a infinito, quando o n tende a infinito, ela tende para zero. Por quê? Porque ela vai diminuindo aqui. Tá? Ela vai chegando perto, cada vez mais perto do zero. Então, isso é uma propriedade matemática aí que a gente tem das PGs, especificamente. E esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos pegar PGs infinitas e calcular a soma. Tá? Então, nós queremos fazer a soma disso aí. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar a soma dos termos de uma PG infinita e convergente. Isto é, -1 menor que Q, menor que 1. Tá? Então, essa é a grande ideia. Então, vai lá. Da soma dos n primeiros termos, sabemos que Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Tá? Vai lá. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que ocorre com Q elevado a n menos 1 menor que Q, menor que 1, quando n tende a infinito, gente? Alguém sabe me dizer? Alguém se arrisca a me dizer? Porque se Tende a vocês zero, conseguirem né? me dizer isso, acabou a demonstração. Fala, David. Tende a zero, né? Por quê? Lembra daquele meu estilo, David? Se eu começo a perguntar por quê, é porque eu estou gostando do que eu estou ouvindo. Você afirmou tende a zero e eu perguntei por quê. Porque eu gostei do que eu ouvi. Me explica.
É que nem o exercício passado que a gente estava resolvendo, mais ou menos. Perfeito, tá? Agora você entendeu por que que eu fiz a aula desse jeito. Porque eu não resolvi esse exercício na semana passada. Percebeu? Porque parecia que eu estava gastando muito tempo naquele exercício, não estava? Tá? Foi aquele namoro para a gente chegar à conclusão que quando isso aqui tende a infinito, isso é desprezível. Tá? Que foi o que rolou aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Tá? Foi o que rolou aqui. Agora vocês entenderam por que que eu gastei tempo, por que que eu fui lá no Google, simulei a conta, entendeu? Tá? Você vai vendo ali essa conta, tá? Você vai vendo essa conta acontecer. Perfeito, gente. Perfeito, tá? Essa conta vai para zero. Mas se essa conta vai para zero, tá? O S infinito, que eu vou simplesmente deixar como S, ela vai ficar a 1 vezes 1 menos 0, tudo dividido por 1 menos Q. E, portanto, Sn vai ser igual a 1 dividido por 1 menos Q. Acabou. E essa é a fórmula. Essa é a fórmula da PG. Espera aí, deixa eu colocar uma coisa aqui. Essa aqui é a fórmula da PG. Infinita. Tá? E essa é a fórmula que vocês têm que saber. Note que ela é muito parecida com a outra, né? Então, se você decorar a outra, é só lembrar que no infinito aqui é zero. E aí você tem essa formulinha aqui. Tá? Acabou. Vamos fazer um ou dois exemplos e depois fazer exercício, gente. Então, exemplo. Opa, olha eu fazer besteira. Tá? Exemplos. Tá? Exemplo 1. Tá? Eu quero pegar... Vamos lá. Quero calcular a soma S igual, sei lá, a 2 mais 2 terços mais 2 nonos mais pá, pá, pá. Tá? Basicamente, gente, esse aqui é bobão, ó. O A1 é 2, a razão é 1 terço, e, portanto, a soma é igual a 2 dividido por 1 menos 1 terço. Isso aqui vai ser 2 dividido por 2 terços. É isso? E isso aqui vai ser 2 vezes 3 meios. Veja se eu acertei. Tá? É isso. Exemplo 2. Resolva a equação x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x elevado a n mais... David, escolhe um número qualquer. Qualquer. 8. 8. É isso mesmo, é qualquer um. Tá? Igual a 8. Você ia olhar para isso antes da aula de hoje e falar: pera, Rosso, nós não tivemos equação polinomial. Não, não teve nem equação polinomial e nem equação polinomial de grau infinito.
tá? A gente só estuda equações polinomiais e grau finito. Grau 3, grau 4. Então, grau infinito nós nem temos. Mas isso aqui você não olha como um polinômio, olha como uma PG. Tá? Isso aqui é uma PG infinita, em que o A1 é x e que a razão é x. Então, você vai aplicar a fórmula. Essa soma é A1 dividido por 1 menos a razão. E isso aqui é igual a 8. Portanto, x é igual a 8 menos 8x. Passa para lá, 9x é igual a 8. E, portanto, x é igual a 8 nonos. Beleza? Exemplo 3. Exemplo 3. Pera, deixa eu voltar aqui. Vê se vocês entenderam, gente. Professor, Fala. fazendo isso, você parte do pressuposto que, tipo, a razão ela tá entre um e menos um. Mas como que você, tipo, Como é que chegou eu a isso, garanto sabe? isso? Isso. Se a razão não tivesse entre 1 e menos 1, a PG seria divergente. Concorda comigo? Aham. Eu não provei, tá? Eu só apresentei para vocês. Quando a razão não está entre menos 1 e 1, a PG é divergente. E quando a PG é divergente, a soma não pode dar um número. Ela não vai para o número. Então, se a conta está dando um número, automaticamente é porque isto é convergente. E se isto é convergente, é porque a razão está entre menos 1 e 1. Então, tipo, uma PG divergente não tem como chegar a algum valor específico, né? Não chega num valor específico. Tá, legal, legal. Nunca, em Valeu, hipótese professor. alguma. Tá? Beleza, valeu. Beleza, imagina. Vou fazer mais um, que é estilo polêmica. Exemplo 3 e último. Tá? No início do ano, eu provei para vocês que 0,999999 é 1. E foi uma baita polêmica aqui. Não, não é com assim. 0,999 infinitos é igual a 1. E teve gente que não acreditou. Vamos fazer agora de novo, só que agora usando PG. 0,999 infinitos é a mesma coisa que 0,9 mais 0,09 mais 0,009 mais infinitos. Todos concordam comigo? Espero, tá? Foi meio pergunta, meio afirmação. Eu só estou pegando e separando aqui, tá? Mas isto é a soma dos infinitos termos da PG, em que o A1 é 0,9 e cuja razão é igual a 0,1, que eu estou multiplicando por 1/10. Portanto, essa soma é igual a A1 dividido por 1 menos a razão, que é igual a 0, tem reticências aqui. 0,9 dividido por 0,9 igual a 1. E esse é aquele momento que você continua não acreditando. Mas você fala, não é possível que dê sempre 1 quando tem infinitos. Dá. Tá? É aquele momento que você se sente meio na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Não tem jeito. Tá? Dá certo. Mas por quê? Porque a gente faz conta de 485 milhões de maneiras diferentes e continua dando 1 essa resposta. Tá? Sabe que eu não quero acreditar, mas não tem jeito.
Uma hora você começa a acreditar. Tá? E aí, gente, foi até aqui, beleza? Tá? Agora eu me sinto pronto para a gente começar a fazer questões. Deixa eu ver só o chat. Tá? Acho que eu preferia lutar contra o Voldemort. Você sabe que, Bia, eu estou falando isso que a gente sempre se impacta pelas coisas que a gente acabou de fazer. O meu filho do meio está começando a se apaixonar por Harry Potter. Então, ontem nós vimos o 1 e o 2 em casa. Tá? Esse foi o programa do fim de domingo. E eu acho que eu vi o 1 e o 2, sei lá, pela... Acho que eu já vi assistir um molde de vezes Harry Potter. Tá? E antes que alguém ache que eu sou bobo, sou mesmo e estou em paz com as minhas escolhas. Pra vocês terem uma ideia, isso me impactou tanto, eu gostava tanto disso na época que foi lançado, que eu li em português, em inglês e em italiano os 3 primeiros livros. Depois eu desisti. Tá? Li o 4 e o 5 em português e o 6 e 7 eu li em inglês porque eu não aguentei esperar em português. Tá? Basicamente foi isso. Gente, vamos lá. Agora vamos fazer um pouquinho de exercícios. Tá? Vocês vão reparar que os exercícios, gente, eles são um pouco diferentes do que os exemplos da aula. Justamente para a gente treinar um músculo novo, tá? Ele te dá essa figura, essa espiral aqui, e esses infinitos semicírculos aqui, ó. Então aqui eu tenho um semicírculo, uma semicircunferência, né? Tá? A AMAN, eles podem ser muito bons de dar tiro, mas eles erraram na nomenclatura. Isso aqui é uma semicircunferência, não um semicírculo, tá? Aí eu ponho outra semicircunferência aqui, assim, e assim, e assim, e imagina que essa espiral continua fazendo aqui, tá? Na figura eu tenho isso, e eu quero saber, gente, tá? Se o raio do primeiro círculo é igual à metade do segundo, qual é o comprimento da espiral? Ou seja, imagina que isso aqui continua infinitamente, tá? Apesar de continuar infinitamente, as distâncias são tão pequenas que a soma é finita. Então, eu quero esse aqui. Se vocês conseguirem fazer esse aqui, eu já defino isso como sucesso na aula. Então, eu vou dar 4 minutinhos para vocês tentarem. Princesinha. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha os alunos do papai aqui, vem cá. Vem cá dizer bom dia para todo mundo. Vem cá. Tá escondido? Você tá sem fralda? Mas que vem cá. Olha lá, ó. Olha os alunos do papai ali, ó.
Bom dia, Manu. Peraí. Opa. Põe aqui para falar com todo mundo. Pronto, agora pode falar. Bom dia a todo mundo. Todo mundo vai ouvir aqui. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Bom dia, Manu. É? Tudo bem? Você está me escutando? Você tá ouvindo tudo? Ai. Você é muito linda. Esse moço está falando. Essa é a tia Isa e esse é o tio David. E E quem é esse aqui? é o papai. E essa aqui? A Manu. É a Manu. Que legal, né, Que filha? linda. Pai, olha seu ombro. Hã? Olha seu ombro. O meu ombro? Acho que seu ombro. Manda beijo pra todo mundo e dá tchau agora. Tchau. Tchau, Manu. Beijo. Agora o papai vai pra lá, tá? O papai vai dar aula. Eu sei. Seu cabelo prendeu aqui. Tirei. Tem um nó aqui no seu cabelo. Peraí. Já foi. Pronto. Gente, desculpa, ela vem aqui, adora fazer isso, tá? E eu lidando com o cabelo dela que eu apanho toda vez. Eu ainda não aprendi. Quando você aprender, ela já vai fazer sozinha. Pois é, porque parece bobeira, né? Eu cresci numa realidade de cabelo liso, né? A gente não sabe mexer com cabelo que faz nó. Eu não sei, eu não sabia mexer. Essa realidade de cabelo faz nó, eu conheço. Pois é. Não, mas então a gente tem que aprender, tudo aprendizado. Sim. E hoje é o primeiro dia que ela tá sem fralda durante o dia. Vamos ver o que acontece. Deus. De vez em quando vai acontecer um xixi fora do lugar, Aconteceu ontem à noite ela quis tirar, mas aí ela foi se esconder, porque ela ficou com vergonha, que ela foi fazer xixi escondida. Oh, meu Deus. Nessa fase é que nem cachorro, né? De repente você encontra um xixi num canto. Acontece. O negócio é dar risada e segue o jogo. Vamos lá. Gente, vamos resolver a questão? Tá? Deixa eu apagar aqui e vamos lá. Gente, olha só. Essa questão aqui, nós já começamos com um exercício que eu já acho que é a pegada de uma prova de primeira fase, tá? A título de curiosidade. Na figura abaixo, temos a espiral formada pela união de semicírculos com centros que pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro semicírculo, o maior, é igual a 1, então esse raio é 1, tá? E aí a cada semicírculo é igual a metade. E aí eu quero a soma das espirais. Eu tenho que calcular essa soma aqui desses comprimentos. Então, o que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu começaria entendendo como funciona a coisa. Prova tipo teste. Então, olha só. Eu colocaria assim. Primeiro semicírculo. Ou semicircunferência. O raio é igual a 1. E o comprimento, vamos chamar de comprimento C1, tá? O comprimento C1, ele é dado por 2 πr sobre 2, porque é um semi. Portanto, isso aqui é π. O segundo semicírculo tem raio meio. Portanto, o seu comprimento é 2 π vezes meio.
sobre 2, que será π sobre 2. Gente, com 2, eu já matei. Vamos lá. Então, portanto, o comprimento da espiral, vamos chamar de E, que é C1 mais C2 mais ele é dado por π mais π sobre 2 mais E aí é que eu passo para PG. Mas isso aqui é uma PG, cujo primeiro termo é π e cuja razão é meio. Daria para eu ter feito isso mais rápido? Dá. Se vocês quiserem, eu comento. Mas eu acho que o principal é vocês perceberem isso. E, portanto, a soma vai ser A1, não é soma, é E. E, portanto, E vai ser igual a A1 dividido por 1 menos meio, que vai ser π dividido por meio, e, portanto, E é igual a 2π. Acabou, galera. Tá? Acabou. Alternativa letra B. Tá? Então, é assim, é muito mais você ajustar a sua expectativa do que qualquer outra coisa. Dava para pensar mais rápido? Galera, dava. Tá? Dava. Você poderia sair lançando mão daqueles raciocínios a latião de geometria. Tá? Você fala assim, bom, se o raio é 1, o comprimento é 2π. Bom, como é meio, o comprimento é π. Tá? Se eu dividir por 2 o raio, eu divido por 2 o comprimento. Então você já tem direto que o primeiro comprimento é π, o segundo é π sobre 2, e aí você já parte direto para cá. Você não faz esse raciocínio. Esse raciocínio que eu fiz é um raciocínio meio de preâmbulo. Quando você tem um monte de questões numa prova, você vai entendendo como é. Porque ninguém te contou que é PG. Tu sabe que é PG porque está na aula de PG. Lembra que quando você está no meio da prova, ninguém te conta que isso é uma PG. Você bate o olho nisso e a última coisa que você imagina quando começa a ler a questão é que você vai ter um exercício de PG. Você imagina que você vai ter um exercício de geometria analítica, de interpretação de gráficos, tá? E não um exercício de PG. Tá? É o que um desenho sugere. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos fazer a segunda questão? Vou fazer a segunda questão junto com vocês, porque tem um monte dessas questões na tarefa, tá? de geometria com isso. Então eu vou fazer a questão aqui. Ó. Aí ele fala, considere o padrão de construção representado pelo desenho ao lado, aqui no caso. Tá? O disco A, que é o disco grande, tem raio medindo 1. O disco B, que é tangente a no ponto P, e passa pelo centro do disco A. Se ele passa pelo centro do disco A, gente, o seu diâmetro é 1. E, portanto, o seu raio é meio. Tá? O disco C é tangente ao disco B no ponto P. O disco C. E passa pelo centro do disco B. Então, o primeiro raio vai ser 1. O segundo raio vai ser meio. O terceiro raio vai ser 1/4. O quarto raio vai ser 1/8. Esse processo de construção se repete infinitamente. Considerando a sucessão infinita, a soma das áreas dos discos é. Tá? Então, na verdade, gente, você não coloca assim como se fosse aqui. É como se eles estivessem um do lado do outro. Então, como é que eu resolveria isso? Tá? Disco 1
disco 1. Raio. Opa. Raio 1. Portanto, área π vezes 1 ao quadrado, que é igual a π. Disco 2. Raio meio, área π vezes meio ao quadrado, que é igual a π sobre 4. Gente, eu já sabia que era π sobre 4. Pensa na matéria do Tião. São figuras semelhantes, porque todos os círculos são semelhantes. Tá? Se eu dividir o raio por 2, ou seja, a razão é meio, tá? A razão aqui é sempre a razão entre os raios ao quadrado. Razão entre áreas é a razão entre segmentos ao quadrado. Então eu já sabia que era π sobre 4, tá bom? E aí, sucessivamente. Portanto, a soma pedida é π mais π sobre 4 mais que vai ser π dividido por 1 menos 1/4, que vai ser π sobre 3/4, que vai ser 4π sobre 3. Tá? Gente, tem alguma coisa errada aí. Ah, tá faltando as frações, tá, gente? Ó. Achei. Tá faltando essas frações. Alternativa à letra E. Entenderam a ideia? Beleza? Tá? Eu quero que vocês pensem para a semana que vem, tá? No seguinte extra. Beleza? Pensa no seguinte extra. Eu tenho uma bolinha, tá? Que ela tá a uma altura H do solo. Eu solto essa bolinha, ela bate no solo, eu vou fazer uma representação aqui. E sobe a metade da altura. H sobre 2. E repete, fazendo isso, até que uma hora a bolinha para. Beleza? Tá? A pergunta é, qual é a distância percorrida? Beleza? Ela parece simples. Qual é a distância percorrida? A distância vertical, tá? Percorrida. Então ela pingou, subiu, pingou, subiu, pingou, subiu. Qual a distância percorrida? E essa bolinha, existe uma bolinha que bate metade da altura. Basta que ela tenha aquele coeficiente de restituição elástica, raiz de 2 sobre 2. Tá? É um exercício simples, mas que você tem que tomar um cuidado com uma pegadinha aí. Beleza? A questão é simples ali. Tá? Deixa eu só ver aqui. Volta a resolução. Volto sim. Desculpa, Gi. Percebeu como é rápida a resolução, gente? Enquanto ela está dando uma olhada aí, tá? É muito mais você enxergar o que está acontecendo do que propriamente ficar loucamente fazendo contas. Beleza, tá? Gente, então é isso. Terminando a aula aqui, eu gero o PDF e mando para vocês. Deixa eu parar aqui, voltar para a tela. Beleza, gente? Então, terminando aqui, eu mando o PDF para vocês. Tentem fazer a lição referente à PG infinita,
tá? E acho que é isso, né, gente? Beleza? Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos aí. Boa semana, gente. Qualquer coisa, manda mensagem aí, gente. Beijão. Beijão. Beleza, tchau, Tchau, professor. Obrigado, hein? Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado. Valeu, Felipe. Boa semana.